Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje um vídeo muito especial, a primeira live com um correspondente internacional, tá? Correspondente internacional já famoso aqui no canal, né? O professor Marcel, né? Que foi morar nos Estados Unidos, lá na Flórida. Ele está querendo correr de furacão, ou correr atrás do furacão, né? Tá doido lá para estudar o furacão. Ele quer que um F5 passe pela Flórida. É isso aí. Bom, boa noite a todos. E aqui para me ajudar com isso tudo, professor Ricardo. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite, professor Tiago. Boa noite, professor Marcel. Nossa, vai ser muito bom fazer essa primeira live aqui, né, sobre os ciclones tropicais. Sensacional. Parabéns aí, Marcel. Marcel, boa noite, Marcel. Fala aí, Bo diretamente dos States. Boa noite, estamos aqui no Texas, né? South Padre Island, né? Bem na fronteira com o México. Estamos aqui a 5, 10 quilômetros do México, estamos bem no sul mesmo, nos Estados Unidos. E vai ser um prazer transmitir. Agora vai começar a recepção do evento. E eu queria aproveitar já logo de início, já apresentar para vocês um do que eu falo sempre no meu canal, o Mark Sudoff, que ele caça os furacões por aí, ele sempre fala, comento para eles, eu me inspiro muito nos meus vídeos, o jeito que ele faz os vídeos. Ele também é um geógrafo, né? Acabei de falar com ele aí, até que enfim, mais um geógrafo aqui, a Maria meteorologista, né? Então, eu vou mandar ele rapidamente dar um oi para vocês aí, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para ele, tá? Vou ver se eu pergunto aqui para eles. Deixa eu tirar o fone rapidinho, tá? Okay. Yeah. Opa, sinalzinho, acho que deve ter caído bem agora. Bom, Marcel, você... Já voltou. Okay. Lá é muito rápido. Hi, guys. Okay. Hello. We got back here. So this is Mark Sudoff, okay? I'm gonna ask him. Eu vou perguntar para ele o que ele acha dessa conferência, o que ele tem para falar, o que ele vai falar aqui. Hi, Mark. What do you think about this conference, and what are you gonna do in your presentation here tomorrow, right? Or on Friday? On Friday. Friday. Yeah, okay. Thank you. I appreciate being on here. The National Tropical Weather Conference is just such a great meeting of not 2,000 different attendees. That's pretty big. And those can tend to be sort of informal. You don't get as close to the speakers. You kind of get lost in the shuffle. Here, even though it's a record amount of people, 120, maybe 130 attendees, this place is great because we get to do things like this where we're not spread out over a big, huge convention center at a big resort hotel. You get to interact with the speakers and learn things in an intimate setting that you wouldn't otherwise get to do. And I think it just helps to expand the process of ultimately learning, which benefits all of us. Ele falou basicamente que assim, é bom dessa conferência é que a gente fica muito perto, é uma conferência muito grande, só as pessoas que estudam isso mesmo. Então é legal, porque a gente mantém o contato, uma coisa bem casual, então não tem aquela formalidade de você ficar, né, distante da pessoa que está dando a palestra, então tem essa oportunidade de estar aqui, ó, um do lado do outro, conversando sobre o assunto e ver o que realmente interessa, né? Eu vou perguntar para ele qual que foi a experiência mais terrível que ele já teve. What was the worst experience that you went through this years doing that? I mean, you must be like crazy sometimes going through Florence and Right. Michael. So how was the most difficult situation? Well, early on in my career, which now we're talking over 20 years, the only way to get close to these hurricanes was to drive in them in a vehicle and measure the wind, measure the pressure, take video, etc. And there were some harrowing and very dangerous times, Charlie in 2004. But then in 2005, we developed these unmanned cameras that we could place. And ever since, and especially the last 5 years, really been able to use these cameras in our place. That technology takes the beating. Technology replaces our eyes with those eyes. And so really the most dangerous part now is driving there. You know, we've really reduced the risk to ourselves, and we can be in 6, 8, 10 places at once.
with this technology doing the hard part for us. Ele falou que, assim, lógico, até quando chegou em 2004 com o Charlie, né, você tinha que ir até o local e tinha que passar por tudo isso. Agora, a partir de 2005, você tem as câmeras, né? Então, hoje ele coloca aí 6 a 8 câmeras no lugar, então eles levam a pancada enquanto a gente só fica analisando, né? Então, assim, ultimamente tem facilitado muito esse trabalho com essas câmeras, né? Do you have, by the way, a car that it was retired, right? What was the name of the car? Right. Our SUV, a Chevrolet Tahoe, ran from 2003 season through early last year, 2018, 438,000 miles, 20 hurricanes, numerous tropical storms, and a few blizzards. We started studying blizzards starting in 2014, the Northeast bomb storms that would form off of New England, etc. And that vehicle kept us safe, acted as our safe haven, and it never broke down during a mission ever. It always performed, and now it needs to be in a museum somewhere. She took the bait for you. Ele aposentou agora a picape dele, né? A Tahoe é uma picape aqui, ele se aposentou ano passado e ele usou desde 2003, né? Então ele tinha um carinho especial por essa picape, então é um desses exemplos, né? Que hoje a máquina ajuda o homem a estudar esses eventos, a gente ter um melhor entendimento desse fenômeno, né? E é basicamente isso que ele está querendo dizer aqui. So, thanks anyway. Oh, yeah. All right, Marcel, thanks for everything. I hope to see you guys again. Oh, it's great to meet you, and welcome to the conference. It's Thanks great so to have much. you here. Thank you. Thanks for putting in the effort to get here. All right. Fantástico, fantástico. Mas ele é aquele cara, né, que caça, né, que sai atrás, né, com carro e tal. Sim, ele, né, por isso que eu falei do carro mesmo, né, porque ele aposentou esse último ano aqui, então você adquire um certo carinho, né, até cheguei a comentar com ele que devia ir pro museu o carro, né, que praticamente aí mais de 15 anos passando por tempestades, ele ainda citou, eu esqueci de dizer na hora, ele também está indo para as tempestades de neve, né? Que o pessoal aqui fala como bomb cyclone, que tem a ciclogênese bomba, né? Que ela do nada vira um ciclone, né? Eles usam o termo né? Bomba. Ele também está indo atrás das tempestades de neve que surge, né? Que ele é ali da Carolina do Norte, então naquela região parece bastante, né? Enfim, aí tentei fazer rapidamente. Foi meu primeiro papo com ele, pessoalmente. Logo mais aqui eu vou ter oportunidade de fazer outras perguntas com ele, conhecer ele melhor. Foi meio de repente aqui, já que a gente entrou no live. Perfeito. Ricardo? Não, eu achei sensacional que ele fez o termo exatamente, bomb cyclone, né? Quer dizer, ciclone e bomba. Inclusive tem nos artigos científicos esse mesmo termo. E foi curioso que quando eu citei isso na minha banca de livre docência, os caras começaram a rir, falaram que aquilo não existia, né? Você vê como os caras estão bem preparados aqui no Brasil, né? Eles falam bomb cyclone. Exatamente. Né? É a ciclogênese bomba, né? Que extremamente acentuada, assim, coisa de 3 a 6 horas, assim, você cria um distúrbio de baixa pressão, mas tão grande que é assustador, né? E às vezes isso acontece, inclusive, nos ciclones extratropicais. Então ainda não se sabe muito bem como é que é esse princípio para acontecer isso, né? Nos tropicais é mais evidente que é o processo convectivo acelerado, mas nos extratrópicos ainda não se conhece muito bem o que acontece para formular, né? Por isso que ele falou, né? Que é por isso que ele comentou, né? Que ele está indo atrás das blizzards, que são as tempestades de neve, né? Isso. Porque elas estão associadas a sistemas, né, de massa de ar frio, então das frentes frias, né? Então, se esse processo, como você falou, se acentuar, é isso que ele chama de bomb cyclogenesis, né? Exato. Mas é isso aí. E é assustador, porque pega todo o pessoal operacional desprevenido, né? Porque imagina em 3 horas, você está vendo uma manchinha lá na imagem de satélite, né, de nebulosidade, daqui a pouco aquele negócio é assustador, né? É assustador, exatamente. Em geral, até os Estados Unidos Marcel, fecham o satélite em cima, né, da imagem. Marcel, explica rapidamente aí para o pessoal que chegou agora
né? Então até o pessoal mais antigo, para a gente também, o que é essa conferência, né? Você está diretamente nos Estados Unidos, né? Um correspondente internacional no canal. Hoje a gente começou ao contrário, né? Porque já tinha uma entrevista tão quente, né? Já fomos em cima dela. Já foi em cima. Eu tinha que aproveitar que ele estava aqui, né? Do meu lado, né? Não, claro, com certeza. Mas terão então, mais surpresas. Ótimo, explica. Pode falar, explica pra gente aí. A conferência basicamente é o seguinte: antigamente tinha uma conferência que era na Bahamas, com os maiores especialistas em furacões. Terminou essa conferência. E 2 meteorologistas, principalmente aqui da região de San Antonio, aqui no Texas, Houston, eles começaram a ter ideia de continuar essa conferência, né? E trouxeram aqui para o Texas essa conferência. Então, é meio que uma tradição, né? Então vem o diretor do Centro de Furacões lá em Miami, né? O National Hurricane Center. Ele vem para cá, vem o anterior, né? Na verdade, vem os 2 anteriores, eles estão aqui. Já tive o prazer aqui de vê-los aqui. Então, vem meteorologistas, vem muita gente da parte de comunicação. Então, os meteorologistas trabalham nas estações de rádio, de televisão, né? Eles vêm aqui para saber das últimas novidades, para o que esperar da próxima temporada. O professor, o Phil Klotzbach, que a gente cansou de falar o ano passado dele, né, que ele é o pupilo do professor William Gray, que já falecido, foi um dos que iniciou esse processo de estudo dos furacões. Ele vai estar aqui também. Então, assim, vai ter outro que caça furacões no mundo inteiro, o Josh Morgerman. Também vou pôr ele para falar com a gente aqui. Ele vai caçar furacão no Japão, na China, onde tiver ele vai, entendeu? Ele está lançando, aliás, o documentário dele, chamado Ice Cyclone. E esse documentário, lançado pela BBC, ele estava até esses dias lá em Londres lançando esse documentário. Então, assim, todos esses caras se reúnem aqui uma vez por ano e eu tô aqui. Ou seja, você é um dos caras, né, pô? Agora ele é um dos caras, né? Vamos com calma. Não, mas é muito bom. Você sabe se o Lance vai estar aí também ou não? Não. Não vai. Não. Entendi. O que está planejado do evento aí? Qual é o cronograma a partir de hoje, que é a abertura? A abertura vai ser logo lá fora, já vai começar, posso até mostrar para vocês, mas a partir da manhã nós vamos ter aqui umas conferências, uma abertura oficial mesmo, né, com quem vai ministrar, vai ser o que vai abrir a cerimônia. Ele é o antigo diretor do Centro Nacional de Furacões, o Bill Reed, tá? E vão ter algumas palestras sobre problemas relacionados com a comunicação durante os furacões, ou seja, como que a mídia tem que atuar. Vai ser abordada também a questão do alagamento, o problema que o alagamento traz, né, de prejuízo, vamos abordar isso. E também vão ter uma visita também surpresa, eles vão nos levar ali no aeroporto da cidade. Está lá o avião que entra no meio das tempestades. Porque assim, Thiago, quando a gente vê esses dados sobre os furacões, né, na televisão, o vento está em tanto, a pressão é tanta. Isso só é possível porque tem um avião que literalmente entra no meio da tempestade, um avião da NOAA, que entra dentro da tempestade, e ali ele solta sondas para a gente ter noção de como é que está esse sistema. Então ele fica literalmente cruzando, a cada hora fica cruzando essa tempestade, faz alguns voos sequentes, né, para a gente saber realmente como que está e não se basear somente em satélites, né, porque você tem um erro, você tem uma incerteza total de como estão. Então você tem que ter literalmente como se fosse uma estação meteorológica dentro do furacão, né? Então nós vamos ter a oportunidade de entrar nesse avião, de conversar com os pilotos, o pessoal que trabalha dentro lá em loco mesmo, né? Então vai ser legal isso amanhã à tarde. Aí na sexta-feira vai ter aqui o Mark Sudoff, vai dar também a sua palestra. Vai ter o professor Klotzbach, inclusive amanhã, desculpa. Amanhã ele vai soltar a primeira previsão para o ano dos furacões, que nós falamos isso nos vídeos ano passado. Lembra que eu falei, saiu a primeira, tá, agora eu estou aqui. Vai ser ao vivo. Vai ser ao vivo, vou falar para vocês, né, porque assim, ele é um dos maiores estudiosos dessa questão de previsibilidade, de prognóstico
da temporada de furacões, né? E é basicamente isso. Vão ter outras palestras, algumas homenagens, basicamente isso daí. Perfeito, Muito perfeito. bom. E qual a sua expectativa para essa conferência, Marcelo? Olha, muita coisa, vou aprender, vou conhecer muita gente. Assim, no próprio aeroporto já conversei com o atual diretor do Centro Nacional de Furacões, está passando ali na minha frente, inclusive, agora. E conversando, né, alguns problemas relacionados com a falta de comunicação, porque ainda temos muito que aprender, comunicação com o público, né, ainda questionei ele, falei, a questão nas escolas, né, ensinar os meninos, eles têm feito muito disso, mas não é muito interesse, né, das crianças hoje em dia, entendeu? Então, aí eu citei para ele, é complicado também, principalmente em lugares como a Flórida, você tem gente que chegando do mundo inteiro o tempo todo, gente que nunca vivenciou isso, né? E ficamos aí 10 anos sem ter furacões na Flórida, então tem milhares, milhões de pessoas que não sabiam como atuar diante do sistema. Então essa questão da comunicação é muito importante, né? E ele até citou um fato interessante, ele falou, olha, a gente está vendo também que o problema é o depois, tá? Porque ele até afirmou para mim, olha, a gente está com muito mais morte depois da passagem do sistema, porque a pessoa vai lá, caiu uma árvore aqui perto de casa, eu vou lá com a motosserra. O cara nunca fez isso na vida, entendeu? Aí tem acidente, aí vai dirigir de noite, aí bate numa coisa derrubada. Então a gente está vendo muito mais esses... não é danos, né? É morte, ou contusões, né, de pessoas depois da tempestade. Olha só que interessante. Isso da boca do próprio diretor do Centro de Furacões aqui. Nossa, né? mas então... você falou uma coisa muito importante, quer dizer, que a gente ficou praticamente 10 anos, né, 8 seguramente, sem ter fenômenos intensos chegando no continente. Aquele know-how, né, que estava intrínseco às pessoas e ainda acrescentado das novas que chegaram, ele está meio dissolvido, né, diluído demais. Então, falta ainda essa vivência, né? É como se fosse uma situação de guerra, literalmente. O Marcel já mostrou isso para a gente aqui milhares de vezes nos vídeos dele. E isso realmente se torna preocupante nos dois sentidos. Primeiro, da geração de pânico, né? Então, provavelmente nos próximos anos aí eles vão ter que tratar com isso, né? Não somos nós, mas eles é que vão ter que tratar com isso. E segundo, conscientizar esse pós-evento, né? Eu lembro muito bem que quando você fazia as suas apresentações lá no nosso curso de mudanças, uma imagem que me chamou a atenção foram todas as torres de eletricidade caídas, assim, numa avenida gigantesca, e as torres eram todas retorcidas com pontas. Literalmente é o que você falou, um carro entrando ali a uns 40 ou 50 km por hora, aquele debris da torre rasga o carro no meio, quer dizer, é assustador, né? E se o pessoal não se conscientizar disso, realmente faz jus a essa preocupação do diretor atualmente. Assim, a oportunidade, só um segundo, Thiago, a oportunidade também eu tive de conhecer também uma que vai apresentar um trabalho, e ela trabalha justamente isso, ela trabalha com aplicativos, né, para alertar as pessoas, tudo. Então vai ser interessante, vou conversar com ela mais tarde, talvez fazer uma entrevista aqui também, que entraria nesse assunto, né, Thiago? Ricardo. Sim, eu acho importante levantar esse fato, porque é uma coisa que acontece muito no Brasil, né? Vocês concordam comigo, toda vez que tem uma chuvarada dessa que é decadal, ou às vezes depois de 15 anos acontece, ou 20 anos, as pessoas perdem essa memória, né? Essa ideia de memória do tempo meteorológico, dos grandes eventos, ou do fator climático de grande período, né? Então é interessante que nós estamos vivenciando isso agora nos Estados Unidos, dada essa época de calmaria aí de quase 10 anos. De literalmente 10 anos. Deixa eu só completar uma coisa aqui rapidamente. Que quando o professor Ricardo falou das torres caídas, retorcidas e tal, isso provavelmente deva ter fiação, né, jogada pelo chão e fiação ainda com carga. Tá? E isso acontece muito aqui no Brasil, no Rio de Janeiro também, onde durante uma chuva muito forte, não se compara a um furacão, mas a fiação, né, da nossa fiação cai
E aconteceu uma vez aqui perto da minha casa, uma árvore caiu, levou um poste, e as pessoas ali brincando ali do lado da árvore e tal, com fio solto no chão. Eu falei, gente, sai daí, porque isso aí é perigoso. Você ainda está com carga, vocês podem tomar um choque. E aconteceu de uma família aqui no Rio de Janeiro, o avô para salvar um filho, um neto, desculpa, dentro do carro, que caiu uma rede elétrica em cima. Quando ele meteu a mão, abriu, pegou na maçaneta que era de plástico, abriu. Quando meteu a mão no neto, ele fez a ponte, né? Ele fez a terra e matou os dois. Ou seja, se deixasse o moleque dentro do carro e não fizesse nada, não ia acontecer nada, entendeu? Então, isso que o Ricardo falou, só estou dando esse alerta, porque completando o que os dois falaram, 10 anos sem um evento e acontece uma catástrofe, pessoas que estão indo agora para lá não vão saber como agir. Como aqui também falta muita informação, uma chuvarada, as pessoas querem sair na rua com água na canela. Não sai, porque não sabe se está passando energia de um poste. Tá? A água, principalmente a suja ali, ela vai ser extremamente condutora e você pode morrer eletrocutado. Aí o cara, não, vou fugir da água, vou andar, né, sobre um muro com grade de ferro. Vai ter problema. Isso que acontece aqui, e esses 10 anos que ficaram sem furacões lá, eu fiz essa analogia justamente pela questão de segurança. É aí que vem a minha pergunta, Marcelo. Você que está na Flórida agora, né, vai correr atrás de furacão, com certeza, se tiver o primeiro. Como é que eles estão preparando as pessoas que estão chegando agora lá? Eu posso responder indo para outra localidade agora? Posso fazer isso? À vontade, o show é teu. Excuse me, guys. Pedi licença, passei ali que o pessoal estava conversando. Não, porque se eu encontrar alguém, desculpa, Thiago, se eu encontrar alguém, aí eu já consigo conversar, entendeu? Claro, beleza. Desculpa, refaz a pergunta novamente. A pergunta é o seguinte, né? Como passou esse tempo todo sem furacões, como é que eles estão preparando as pessoas que estão chegando agora? Então, na verdade, esse trabalho existe nas escolas públicas, né? É lógico, muito é passado de geração em geração. Então, os mais velhos falam, entendeu? Comentam, eles sabem, né? As pessoas mais velhas já sabem, estão cansadas de ver isso. O problema, eu acho que são as pessoas que vêm de fora, por exemplo, comunidades brasileiras, comunidades latinas que vêm para cá e não se misturam, né? Porque aqui você pode ter uma vida totalmente alheia aos Estados Unidos, né? Se trabalhar com um brasileiro, assinar a Globo, você tem todas as facilidades, né? E então pessoa que tem essa vida. As pessoas que já estão aqui mais tempo, as famílias que têm crianças mais novas, quer queira ou quer não, a própria família passa essa experiência, né? E é ensinado nas escolas, né? Agora, aqui também tem problema de pessoas que não frequentam escola, também tem problema de pessoas com acesso, né, à educação. Então, assim, também tem essa questão nos lugares mais pobres, eles sofrem com isso. Então, pessoas que sabem lidar nessas situações de extremas, né? Se ele tem uma boa educação, se ele tem uma base familiar, com certeza eles já estão muito preparados. Agora, temos que lembrar, os Estados Unidos ele também é feito de contrastes. Então, quando eu conversei ali com o diretor do Centro de Furacões, eu vou chamar ele de Ken, tá? O nome dele é Ken. Ele alertou para isso. A questão aqui também tem pobreza. Aqui também tem gente que com má condições de vida, casa de madeira, ele até citou, né? Aqui tem um monte de casas móveis, aquelas casas que você transporta por trailer, entendeu? Tem um caminhão que leva a casa de um lugar para outro. Aquilo ali, se bater um vento mais forte, leva tudo, entendeu? Então, assim, também tem essa questão, né? Não é só da comunicação, mas também do acesso à pessoa de materiais, né? Sei lá, ter recursos financeiros para trabalhar com essa questão durante a passagem de um furacão, né? De um evento tão extremo, tá?
Perfeito, perfeito. Então aí realmente eles fazem um trabalho, né, nas escolas direitinho para poder informar as pessoas que estão chegando agora, por exemplo. Sim, sim, isso é feito nas escolas. Lógico, né? A gente tem que avaliar, fazer um trabalho aí. Isso não deve, ninguém deve fazer um trabalho disso aqui, de como que essa informação é assimilada pelos alunos, né? Se toda escola está fazendo isso, não existe nenhum estudo sobre isso. Caberia, né? Para ver qual a efetividade disso daí. Mas em teoria eles fazem, eles divulgam nas escolas, né? Tá, perfeito, perfeito. E no caso, você chegou a saber desse ciclone lá que atingiu a África? Sim, inclusive dei uma entrevista na Rádio Bandeirantes sobre ele, e é justamente isso que eu estou falando, né? Um categoria 2 não deveria fazer tanto estrago. Comentamos também na minha breve conversa com o Ken, né? O diretor, ele falou, realmente, né? Um categoria 2 não deveria causar aí milhões de desabrigados, né? Isso não deve acontecer em lugar nenhum do mundo, né? Então ele insistiu em falou para mim algumas vezes, a gente tem muito trabalho a fazer ainda, né, em termos não só dele, né, ele fazer alguma coisa, em termos da sociedade, né, o mundo em si, tá? Deixa os Estados Unidos de lado, ele gostei muito dessa parte, ele se colocou como assim, nós do mundo, né, não é só os Estados Unidos, entendeu? Nós temos muita coisa ainda para melhorar como civilização, né? Porque isso não pode realmente acontecer. O que aconteceu lá, o estrago que teve lá em Moçambique, realmente é uma coisa absurda, né? Milhões e milhões de desabrigados, né? Eu lembro muito bem quando você ressaltava, e vamos ressaltar aqui de novo, né, como uma sociedade se prepara para os eventos, né? Então isso tem que ser muito ressaltado. A sociedade norte-americana, com esse know-how que ela tem, com tecnologia, etc. e tal, nem ela sequer está livre de ter problemas na parte mais pobre das pessoas. Também a gente já ressaltou vários casos aqui, como inclusive outros muito piores, né? Como Galveston também aconteceu, você mostrou. Enfim, agora imagina um país que é muito mais pobre, que tem muito menos recursos para fazer esse preventivo. Aí Sim. é um desastre, né? É uma coisa assim assustadora do impacto que isso tem para a sociedade. É uma das coisas que a gente sempre fala nas aulas de climatologia, né? O fenômeno é o mesmo, o que muda é a sociedade e como ela se prepara para ele. Sim. Só quando a gente fala, né? Que a gente cansa de falar qual a diferença de tufão, ciclone e furacão, quando a gente usa a expressão, é só localização geográfica, a gente está englobando tudo isso daí, né, Ricardo? Exato. Entendeu? Não é só a sua latitude e a sua longitude. Quando a gente fala em localização geográfica, a gente está englobando isso. É como que esse fenômeno interage não só com a superfície terrestre, mas também com a sociedade humana que está ali no local. Ou seja, né, essa tragédia, né, que aconteceu na África, em Moçambique, é mais relativa. Depois eu vou ver se eu falo com ele. Tá, fica à vontade. Tem o canal iCyclone. Não, mas continua, desculpa interromper, desculpa. Não, me interrompa, se for chamar alguém, me interrompa a hora que for. A prioridade é entrevistas. Que alguns eu ainda não conversei, então eu tenho que conversar primeiro e pedir, né? Mas enfim, vamos ver se ao vivo, né? Não quer se vira nos 30, não quer? Quem sabe faz ao vivo, não é isso? Vamos lá. Não, exatamente. Não, eu só estava falando que um furacão desse, que se atingisse, de repente, a costa americana, não causaria nem um décimo, um centésimo do estrago que aconteceu em Moçambique. Então, ou seja, é muito ligado à infraestrutura do local. Tá? Sim. Aliás, temos que lembrar que o furacão muito conhecido, né, que passou no começo do século XX, o furacão de Galveston, é aqui perto Galveston, tá? Então aqui passou um categoria 5, entendeu? Por isso que eu lembrei dele. E é uma região pobre aqui, tá, pessoal? Uma região muito imigrante. Conversei aqui com o pessoal, porque tem muitos mexicanos literalmente na fronteira com o México. Aqui tem as comunidades mexicanas, tá? Eles nem falam também inglês, muita gente aqui que mora aqui. Então, assim, aqui, quando vem um forte,
também você pode ver estragos. Viu? Quem que tá aí no raio de alcance do radar aí, Marcelo? É que eles estão conversando em grupo, viu, Charlie? Alguns eu não conhecia ainda. Eles estão em grupo, né? Eu tenho que me apresentar ao vivo, é meio difícil, mas eu posso tentar. Não, se você quiser, você pode falar. Assim, ó, nós estamos ao vivo aqui, falando diretamente do povo brasileiro que está aqui nos assistindo. Com muita curiosidade dos ciclones tropicais. Tanto que mandaram um correspondente internacional. E vamos ver, eu vou tentar aqui pegar o Josh, eles estão conversando, vamos dar uma de intruso. O primeiro contato, né? Então vamos ver o que ele fala. Se vocês quiserem ir falando, enquanto eu saio do ar aqui... Não, perfeito. Com ele, tá? Perfeito. Bom, professor Ricardo, me diga uma coisa. O Brasil estaria preparado para um evento desse parecido com o Moçambique? Não estaríamos preparados, não, né? Pelo que a gente viu aí já, o caso de 2004, já foi um horror, né? Pegou os estados do Sul. Agora, recentemente, um bem próximo que nós tivemos na costa da Bahia, assim, beirando ali Espírito Santo, dissipou, mas já levantou bastante o nível médio do mar, né? Chegou a Marinha a relatar ondas de 2 metros de altura, então bastante acentuado para um evento que era classificado só como tempestade tropical, então está bem lá a segunda categoria dos ciclones tropicais. Então o Brasil realmente carece bastante ainda de um sistema de alerta para desastres naturais efetivo, né, com bastante propriedade para atender o território brasileiro. Primeiro porque o território brasileiro é muito vasto, né? Já começa por aí. E a maior parte do território ainda está na área tropical. Ou seja, é justamente onde a gente considera a área mais explosiva. Então, o contato com o mar, você precisaria ter uma rede de radares meteorológicos mais eficientes, principalmente a parte próximo da costa. Então, existe um monte de fatores que precisam ser trabalhados e elencados, dos quais, se tivessem uma sinergia com outras operacionalidades que nós precisamos no território brasileiro, como também para a agricultura, para a aviação, você conseguiria fazer um trabalho integrado da área de meteorologia operacional, né? Isso que é importante e que o Brasil carece muito, demais, né? Eu acho assim, já se passou muito tempo e a gente tem uma rede de radares ainda bastante incipiente em relação ao tamanho do território. São Paulo é o que tem mais radares, Paraná também, mas ainda mesmo assim é pouco em relação ao que a gente necessita. Principalmente radares do tipo Doppler, né, que você consegue medir cortante de vento, que a gente fala, né, os wind shears, né, tesoura de vento, cortante de vento, cisalhamento em vários níveis. Enfim, ele tem muitas outras propriedades que os radares Doppler podem tirar para a gente, e que seriam bastante úteis, principalmente para a agricultura, né, identificação de granizo, aviação também, totais pluviométricos, chuva precipitável, enfim, coisas que dão para ajudar bastante, principalmente aí você no Rio de Janeiro, né, Tiago? Você não está livre aí nesse chão aí de pães de açúcar, perdão, né? Chão de pães de açúcar é terrível aí, né? Terrível, muito íngreme, e a chuva lava mesmo, arranca o solo, vai com árvore, grama e tudo, não tem o que fazer. O professor Igor já mostrou, né, vários vídeos dele lá sobre esses escorregas que nós temos. Não, exatamente. Aqui no Rio de Janeiro ainda tem isso, né? Além de ser a geografia, é que eu falo, né? Se hoje em dia chegassem para mim e falassem assim, olha, você tem o poder de montar o Brasil, você vai construir alguma coisa no Rio de Janeiro? Eu falo, não. No máximo explorar petróleo. Por quê? Porque de um lado é montanha, do outro lado é mar. Então você fica exprimido, né? Não tem para onde ir. Se tiver uma ressaca, leva o litoral. Se tiver uma chuva forte, vem da montanha. Então, tem horas que acontecem as duas coisas, né? Então, é querer para ter problema. Em especial as duas coisas, né? Porque exatamente como você tem essas elevações muito próximas do mar,
a chuva orográfica é acentuada, né? Então, é muito complicado. Ainda se coloca uma frente junto, pelo amor de Deus, né? Aquela chuvarada que arranca qualquer coisa, e tem vários fatos históricos aí que mostram os problemas que isso nos acarreta, né? Mas é por isso que eu acho que a conclusão nosso serviço ainda é muito incipiente de alerta, falta ainda esse know-how, inclusive para o pessoal da parte operacional, ainda falta mais know-how. Eu acho também que o que tem de operacional é sobrecarregado para o tamanho, a vastidão do Brasil, a vastidão dos lugares que são perigosos, né? Imagina você monitorar todas as escarpas aí do Rio de Janeiro, isso é um trabalho hercúleo, né? Então, mesmo um super sistema de vigilância e monitoramento ainda é passível de falhas. Imagina como está agora, Deus dará, né? Você tem, claro, pessoas trabalhando nesse setor que são verdadeiros heróis pelo aquilo que pouco eles têm para sustentar o seu trabalho, né? Então, equipamento, rede de monitoramento, infelizmente ainda está carecendo aí de uma coisa melhor. E uma coisa interessante que aconteceu, principalmente agora, né, em fevereiro, tal, que choveu bastante aqui no Rio de Janeiro, é aquilo que a gente estava falando, da questão da geografia local, né? Ou seja, o local, né, o evento ele pode ter a mesma quantidade de chuva, pode ser o furacão de mesma categoria em qualquer lugar do mundo, ou seja, depende do local onde ocorra. Por exemplo, São Paulo, chove, né? Uma chuva mais forte, alaga. Rio de Janeiro, chuva mais forte, alaga e cai barranco, cai árvore, né? E para ajudar, né, um vento mais forte, falta luz. Nós estamos falando do Rio de Janeiro. Não estamos falando de uma cidade lá nos Cafundus do Judas perdeu a bota, a gente já perdeu a meia. Então, estamos falando de grandes centros urbanos, né? Uma cidade extremamente importante para o país. Agora, como foi comentado aqui pelo Marcel e tal, a estrutura da cidade é importante, a posição geográfica é importante, né? E inclusive também a própria situação em que o povo se encontra. Por exemplo, o Rio de Janeiro, as favelas a maioria são em montanhas, ou seja, elas não são planas, não são planificadas, né? Então, onde é que estão as piores condições de estrutura? Né? Onde é que estão as piores construções? O pessoal joga indiscriminadamente, né, resíduo sólido urbano na rua. Então, entope bueiro, tem várias situações que ajudam a agravar o que já não é bom. E uma coisa interessante, aqui no Rio tem um sistema que são de sirenes, né, onde quando começa uma chuva muito forte, a sirene deveria, né, alertar os moradores para dar assim, meu amigo, sai de casa que pode dar problema, né? Aí nós temos outro problema. Algumas sirenes não funcionam e alguns moradores não saem. Né? Aquela questão cultural, né? Minha casa, não vai acontecer nada, estou protegido. Então, infelizmente, ainda temos esse problema. Além da falta de estrutura, além da falta de estrutura do próprio país, da própria condição orográfica, né? Geográfica, temos também as pessoas que não são conscientes nessa situação. Mas vale ressaltar também, o professor Thiago, que uma coisa que eu, por exemplo, não gosto aqui no Brasil, que é o nosso sistema de vigilância que dá alerta, exceto da aeronáutica, que é um pouco... que tem os nowcasting, que chama de previsão de curtíssimo prazo e dá um alerta com mais antecedência. Os nossos aqui praticamente dão um alerta quando já está acontecendo. Né? Então, inclusive o próprio nome, de situação de alerta, situação de atenção, isso tinha que ter uma previsibilidade um pouco maior. Eu acho que devia ser pelo menos de 2 a 3 horas. Como você comentou, né, nos Estados Unidos tem o mandatory evacuation, né, então o cara é obrigado a sair da casa dele, o Marcel já falou várias vezes sobre esse assunto, mas como é que você vai chegar para um sujeito desses, né, que está numa situação já ruim, calamitosa, então você vai fazer um mandatory evacuation para ele, já na chuva, quer dizer, o cara fala, não vou, ele vai apostar, entendeu? Já é desconfortável já o próprio evento de ter que sair de casa. Aí ele vai ter que sair de casa já numa situação que está
tempestuosa ou já com a chuva caindo em cima dele, né? Então, por isso que também muitas dessas pessoas não saem das casas e às vezes acontece coisas piores, né? Então, esse é um fator. Tem um segundo fator, que é aquele que a gente estava comentando agora com o professor Marcel, dos 10 anos, o delay de 10 anos, né? Que é a vivência, né? É a vivência, né? É o feeling que a gente tem para as coisas acontecerem, mas também é a vivência de, eu sei que isso daí vai dar um problemão e eu preciso tomar cuidado. Então, esse passo aí ainda falta para as pessoas, né? Então, não é sempre que acontece, então beleza. Mas a gente está vendo, né? Agora com os casos das barragens, não é a ideia de gerar pânico, né? Mas é a ideia de que sim, pode acontecer, né? Pode acontecer. Exatamente, né? Essas situações, né, que são problemas realmente urbanos, né, como o Marcel citou lá de Moçambique, né, que ele até falou que conversou com o Bambambam lá de furacões dos Estados Unidos e falou o seguinte, que um furacão de categoria 2, né, um ciclone de categoria 2, não poderia fazer o estrago que fez, né? Ou seja, realmente é uma coisa ligada, né, às pessoas, ao local onde aconteceu, né, e simplesmente, né, a condição. O famoso também. Será que a gente pode ligar isso ao IDH, professor Ricardo? Pois é, né? Olha, não sei se poderia diretamente, porque o IDH é um índice que é tirado com vários fatores, né? Não só o econômico. Mas certamente você vai perceber que, no caso do IDH, ele é um índice que pega mais um país inteiro. Só se você regionalizasse esse índice, como se chegasse, por exemplo, em regiões do Brasil, né? Então, não sei se vale a pena diretamente fazer essa associação. Eu não gosto muito disso, né? É uma coisa muito subjetiva. Mas se você quisesse generalizar, então, fazendo realmente uma avaliação bem rasa, né? De que as pessoas, o país que tem um IDH menor pode estar suscetível a ter problemas mais acentuados num fenômeno desse, é plausível aí a sua hipótese, né? Que a gente vê, o caso que foi de Myanmar, 2008, foi um horror, né? Mesmo você tendo os alertas mandados pelos Estados Unidos, o governo silenciou esses alertas, né? Um governo que estava presente na época no país. A Myanmar, para quem não conhece, é a antiga Birmânia, né? E aí foi um horror, né? Foi um horror. Oi. Hello. Marcel, nosso correspondente internacional. Vai lá, Marcel. Nós estamos ao vivo aqui com Josh Mogerman. Ele tem o site do iCyclone e ele segue as tempestades pelo mundo afora. Né? Eu vou perguntar para ele como que é trabalhar com isso, né? Como que é trabalhar percorrendo o mundo, né? Ainda atrás dos furacões. So Josh, how is traveling the road, facing the most violent storms? How is that? Well, it's kind of like a drug addiction. I feel like I have to do it. Sometimes I'm in the mood, sometimes I'm not, but I have to do it. My heart drives me. Yeah, it's something like passion. Yeah. Something passionate. Yeah. And have you faced any challenges, like for a particular storm? Oh yeah, I chase all over the world, sometimes in developing regions that don't have any infrastructure. Maybe they don't even have roads or anything like that. And each country I go to sort of brings its own challenges. Sometimes it's the mountains, it's the jungles. It could be crime. It could be that there aren't roads. I mean, or it could be that the storm is a Category 5. So it's always different, and it really requires a lot of just kind of improvisation to get to the center of each storm. And we were talking here earlier. What you can see the difference when a hurricane, a tropical cyclone impacts the United States or impacts a country in Africa or in Asia? Can you see the difference? I mean, in terms of the impacts? Yeah, it's different in every country. First of all, there are geological differences. So, for example, when hurricanes strike the United States, the storm surges are massive.
like that's a problem. All of the United States hurricane zone is very low lying. For example, Taiwan, it's not really a problem. Most of the towns are on cliffs or they're really high up, so storm surge isn't as much of a concern. For example, another thing is the strength of the buildings. The Japanese Okinawa Islands, everything is made of solid concrete. They get category 4s and almost nothing happens. The cars get thrown around like toys, but the buildings are really solid, whereas other places like in parts of the Philippines, everything just falls apart. So the impacts and the dangers are different everywhere. Thanks anyway. Sure, Really nice my pleasure. We'll talk to you guys later. Okay. All right, thank you. Yeah. Então, pessoal, dei uma conversa rápida, não quis abusar muito, né? Mas tive que me apresentar aqui para ele primeiro, tá? Para depois perguntar se ele queria falar. Eu vou traduzir rapidamente o que ele falou. Basicamente, vocês estão me escutando bem? Sim, sim. Inclusive, nós estávamos comentando isso, né? Nós basicamente falamos o seguinte, ele falou o seguinte, olha, realmente é uma coisa apaixonante você perseguir as tempestades, às vezes ele fala, não quero fazer isso, mas a paixão, né, na hora que você está na tempestade, a adrenalina faz com que ele faça isso, né? Aí eu ainda perguntei para ele como que é, né, viajar, as diferenças que você encontra indo para outras localidades, né, qual que é a diferença comparando, porque a gente estava conversando isso antes. Né, o problema de você ter uma tempestade em lugares mais pobres, lugares mais ricos e tal. E ele falou justamente isso, falou, primeiro começa na base geológica, na verdade. Né? Aqui os Estados Unidos tem muita planície, então o problema da inundação é muito grande. Você vai a lugares lá como Taiwan, eles não têm muito problema com isso, né? Seria mais com os ventos diretos, as chuvas nas encostas, assim. Então, assim, tem bastante diferença no impacto, como quando você vai analisar as tempestades, tá? De acordo já com a sua base geológica, né? E lógico, isso também recai sobre a sociedade, né? Então assim, só para resumir nossa conversa, ele falou bastante coisa e aqui na empolgação talvez eu tenha esquecido alguma coisa. Não, mas o engraçado foi exatamente o que nós estávamos conversando no intervalo aí, porque nós estávamos falando justamente se fosse o caso do Rio de Janeiro, que é encostas, né? Que tem dois problemas, que vem a chuvarada e vai fazer os escorregas. Foi bacana que nem combinamos e deu certo, né? Então assim, eu acho que deu para ter uma noção mais ou menos. Infelizmente, não dá para falar com todo mundo ao mesmo tempo. Eu vou divulgar algumas entrevistas, vamos entrar no ar mais algumas vezes também. Quem quiser mandar pergunta, né, Thiago? Quem quiser fazer alguma pergunta, até posso transmitir aqui para eles. Tal. E é isso, vamos ter aí os próximos dias com bastante novidade. Talvez eu faça mais entrevistas. Talvez eu faça mais entrevistas com o próprio Josh, com o próprio Mark, tá? E é isso aí. Não, tá muito bom. Espero ter ajudado em alguma coisa aí. Nós vamos divulgar em todos os canais, né? Nós combinamos aí, o professor Thiago e eu, nós vamos passar esse vídeo para os dois canais, para as pessoas pegar um leque bem grande de pessoas, né? Quem não está inscrito em um, está inscrito em outro. E vamos divulgar bastante esse evento aí e a sua participação aí, professor Marcel. Parabéns pela conquista aí. Obrigado, Thiago, obrigado, Ricardo. Eu vou agora conversar com o pessoal, comer alguma coisa, né? E ver o evento mesmo, né? Perfeito. Qualquer entrevista que você fizer aí, você grava, depois passa, a gente posta aqui nos canais, né? Vamos divulgar. Faz a divulgação, posta no Facebook, tá? E faça, por favor, um vídeo daquele aviãozinho lá que você vai entrar, que eu sei que você vai. Com certeza. Você vai bobear, senta até na cadeira do piloto, né? Sai com ele. Com certeza. Então, alguém fez alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta? Então, fizeram várias perguntas, assim, que a gente foi falando, já foram respondidas. Por exemplo, falaram o seguinte, né? Quem financia os caçadores, né, de tornados e de furacões? Então, na verdade, tanto o Josh quanto o Mark, eles são autossuficientes. Eles têm site na internet, eles têm aplicativo para as pessoas irem acompanhando. Por exemplo, o Mark coloca as câmeras, vai ter uma tempestade aqui, ele vem até aqui, coloca as câmeras, vai acompanhando, faz vídeo. Então as pessoas doam dinheiro na internet, no site dele, ou pelo aplicativo. Ele vive basicamente disso, tá? E o Josh, que a gente acabou de falar, ele corre o mundo inteiro, então ele recebe, às vezes, patrocínio, entendeu?
alguma empresa quer a filmagem dele, por exemplo, agora a BBC está fazendo um documentário, ele já foi lá em Londres esses dias para lançar o documentário dele lá pela BBC de Londres, entendeu? Então ele recebe, né, porque ele tem bastante visualização e tal, então eles pagam pelos vídeos que eles produzem, né, pelas informações, pelas fotos, mas eles vivem basicamente disso, né, as pessoas ou doando dinheiro ou algum patrocínio que porventura apareça. Que bacana. Perfeito, legal. E então, então estão perguntando aqui, esses caçadores, eles são cientistas ou loucos apaixonados pela adrenalina? Um pouco dos dois. São cientistas. O próprio Mark, ele é geógrafo também, né? O Josh, se não me engano, é meteorologista, né? Eles são cientistas que vão para essa parte do trabalho de campo mesmo, né? E só que gosta, talvez da academia, né? Do escritório, e partiram, né? Para a rua. Operacional. Né? E Marcel, você gosta do escritório ou gosta do campo? Dos dois, eu sou brasileiro, eu faço de tudo. Olha o sorriso Elma Chips do professor Marcel no evento dos sonhos dele, né? Está conhecendo todos os grandes autores aí, pesquisadores do trabalho acadêmico dele aí. Parabéns, professor Marcel, você merece mesmo, merece muito. Tenho a oportunidade de conhecer ao vivo, né? Já não tinha contato com alguns, né? Então agora tá realmente conhecendo, né? Trocando ideia, né? Falando sobre isso, né? Muito não bom. Formalmente, né? Então, assim, vou contar muitas histórias aí com vocês. Então, deixa eu ir lá fazer história. Vai lá, vai fazer história, meu amigo. Valeu. Vai lá que vai. Vai lá que o Marcel está que nem pinto no lixo. Obrigado aí, Marcel. Obrigado. Professor Ricardo, tem uma pergunta aqui que você pode responder. Falar sobre a incidência, não tem muito a ver com o vídeo, mas fala sobre a incidência de tornados no Brasil, né? Aí que o brasileiro ainda acha que isso é novidade, né? Então... Não é novidade, não é o mesmo fenômeno dos furacões, deixar bem claro para as pessoas, é um fenômeno de micro a meso escala, ele fica ali entre as duas, né? Precisa de uma nuvem cumulonimbus bem parruda, né? Um CB, que a gente chama, é uma célula de trovoada, pode estar associado a CCMs, complexos convectivos de mesoescala, então já o porte é maior, mas eles acontecem sim, são recorrentes. Temos o triângulo dos tornados que pega aí desde a base nordestina, pega a Amazônia e desce pelo centro do Brasil até o Rio Grande do Sul. E alguns eventos ainda acontecem também no litoral de São Paulo, às vezes também em Santa Catarina, que são as trombas d'água, que são os tornados em cima d'água, né? Literalmente estão em cima d'água, e aí, para puxar a água é mais difícil, então ele perde um pouco a aceleração, mas você desenha o vórtice assim, pleno na atmosfera. É isso aí. E até só para completar essa pergunta, já saiu, até vocês podem procurar, né, uma matéria chamada Tornado na Amazônia. Saiu uma matéria falando que um tornado derrubou mais de 500 mil de árvores. Não duvido, não duvido. É uma do lado da outra, vai caindo em série e derruba tudo mesmo. É um horror, né? Eles são muito, muito potentes. É isso aí. Mas foi ótimo, hein, professor Tiago? A gente fez aí a primeira live internacional. Primeira live internacional, né? O Marcel já falou que vai trazer mais esses caras aí para falar com a gente, né? Ou seja, né? Vamos sair da mesmice aqui do canal, do Só a Gente e tal, ou seja, vamos falar com pessoas, né, do mundo todo. E eu ainda pretendo, né, trazer pessoas que eu converso lá de fora. O professor Udin seria uma boa se ele aceitasse falar, né? Com certeza, professor Udin, oxa, muito bom. Mas vai ser bom, nós vamos passar bastante coisa importante e sempre trazendo mais informação e mais cultura para as pessoas aqui do Brasil. Então, nossa missão está sendo cumprida aí. Perfeito, isso aí. Bom, professor Ricardo, quer dar suas considerações finais aí? Eu acho que está ótimo, esperamos aí o evento, né? Vai ter bastante novidade. O professor Marcel está lá de posto avançado, daqui a pouco já vai vir mais novidades.
E assim que puder, estou aí convidando o professor Thiago para a gente estar montando algumas lives ainda do decorrer do dia de amanhã, né? Se for possível, a gente faz umas lives curtas, né, o professor Thiago? E vamos espalhando aí nos canais para o pessoal assistir e compartilhar, aprender um pouquinho mais. Já que a gente passou o ano inteiro falando disso, o ano passado, né? No passado a gente fez uma série só de furacões, né? E agora está começando, né, em abril, né? Está começando bem cedo. Daqui a pouco vamos voltar a fazer os furacões, só que agora com um correspondente internacional, né? E pela primeira vez eu vou esperar assim, pô, tomara que tenha um furacão que passe ali do lado da Flórida. O Marcel fez filmar da janela de casa. Vai ser muito bom, né? Vai ser muito bom. Inclusive acompanhar o sistema de defesa civil, tudo isso daí, né? O FEMA, o Mandatory Evacuation, quando tiver, etc. Né? Dependendo do que for o caso, mas trazer essa experiência para o pessoal, né? Não só ficar no canal lá os canais que tem de televisão, né? Vamos ver isso na prática, né? Vivenciar. Exatamente. E se eu conseguir ir lá para os Estados Unidos em setembro, né? Lá para ficar lá, passar uns dias lá com o Marcel, aprender também um pouquinho sobre o furacão. Aí imagina, tá lá e acontecer o furacão, eu vou ficar feliz da vida. Duas coisas que eu ainda quero presenciar: é um furacão e um terremoto. Ninguém quer, mas eu quero. Pois é, né? Inclusive, eu lembro do trabalho do Marcel que o dia 11 de setembro é o dia do ápice dos ciclones tropicais nos Estados Unidos, né? Ótimo, perfeito. Então, vou tentar ir nesse dia, né? Bom, pessoal, vamos lá. Muito obrigado aí a todos pela presença, pelo like, pelas mensagens, bastante mensagens elogiando o trabalho do professor Ricardo, bastante pessoas dando parabéns, tal, e é isso aí. Bom, como essa live vai ser compartilhada, inscreva-se tanto no meu canal, Thiago Maia Oficial, quanto no canal do professor Ricardo Felício Oficial. Não deixe de deixar os comentários, deixe o like aí nos dois canais, né? E assim que o Marcel for trazendo mais informações, se não der para ser ao vivo, a gente vai postando, vai sair nos dois canais, vai jogando e vamos passar a maior parte de informação possível. Tá ok? Bom, obrigado a todos mais uma vez e grande abraço, até a próxima. Até mais, gente.